Eu não posso me manifestar sobre as razões da decisão, sobre o processo em si, até porque ainda está em fase recursal, ainda está no prazo de recorrer. Mas, assim, a consequência imediata dessa sentença, né? Então, foi uma sentença que julgou procedente uma ação de investigação eleitoral feita pelo Ministério Público a partir de uma atividade investigativa do núcleo deles também, de Cuiabá, uma atividade bem ampla. Então, foi julgada procedente. A consequência dessa procedência é a cassação, a ineligibilidade por 8 anos e a obrigação dos requeridos em pagarem os custos de uma nova eleição, que chama eleição suplementar. Então, essas são as consequências dessa sentença. Por hora, o que nós temos? A fase de recurso. Então, os 4 requeridos, o atual prefeito, o vice, senhor Alain e senhor Danúbio, têm direito ao recurso, está no prazo. Em sendo utilizado esse direito deles, que eu creio que eles vão utilizar, o prefeito até já se manifestou sobre isso, então o processo vai para análise do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nesse momento, não há nenhuma modificação no cenário local, na administração local, tudo permanece como está, até que haja julgamento desse recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Então, esse é o primeiro momento. Os reflexos imediatos são só a abertura mesmo do prazo recursal, que já houve, né, já com a publicação da sentença, e, em sendo exercido essa faculdade, esse direito das partes, vai para a análise do Tribunal Regional Eleitoral. E qual que é esse prazo, doutora? São 3 dias, é um prazo bem exíguo. Na verdade, eles ainda podem, dentro de 3 dias, entrar com um recurso local chamado embargo de declaração, que é um recurso com uma cognição que a gente chama de limitada, porque ele serve só para esclarecer se houve algum ponto obscuro. Então, 3 dias para os embargos de declaração e 3 dias para o recurso daí ao TRE. Tá? E esse prazo para o TRE analisar essa defesa deles é qual o prazo? Não tem um prazo fixo, depende muito do fluxo lá no tribunal. Mas o nosso tribunal é muito célere, tá? Até já houve outras, porque essa ação é uma ação bem comum na Justiça Eleitoral, chama ação de investigação da Justiça Eleitoral, que traz denúncias, né, sobre irregularidades, abusos. Então, eu já julguei outras, e o tribunal já apreciou alguns recursos, então é tudo muito rápido, tá? Mas não tem um prazo fixo na lei, depende muito aí de como está o fluxo deles lá em Cuiabá. Doutora, desde o período eleitoral, essa ação já vem correndo ou foi recente? A investigação, porque daí quando foi a ação foi ajuizada em novembro, eu até anotei aqui a data certinho, 5 de novembro, tá? Então, mas antes disso teve a investigação, o núcleo de investigação da Polícia Civil junto com o Ministério Público, desde setembro que vem as investigações. Então, 5 de novembro houve o ajuizamento dessa ação, logo houve a citação de todos, então todos tiveram ciência dos termos da ação, das possíveis consequências, né? E tiveram aí contratação de advogados, o processo transcorreu. Para uma ação eleitoral, foi até um período longo, de pouco mais de 4 meses. É comum nós termos julgamentos mais rápidos, a Justiça Eleitoral é uma justiça mais rápida. Mas esse caso específico, como tinha mais provas, mais requeridos, as consequências, então nós acabamos oportunizando mesmo os prazos que as pessoas têm, as partes têm o direito de defesa, houve espaço para debates, né? Mas, então, desde 5 de novembro está em trâmite a ação. Já é um tempo razoável já. Agora, doutora, toda essa situação está repercutindo na cidade, no estado, né, e tudo mais. E, em primeiro momento, a reação do prefeito foi de classificar a ação como absurda, né? Como que a senhora vê esse cenário? Olha, como eu te falei, eu não posso me manifestar sobre a ação em si,
né? O que eu posso dizer para todos é que foi uma ação bem fundamentada pelo Ministério Público, com base em provas. A nossa sentença se deu após análise bem aprofundada de tudo, sendo oportunizado o contraditório, ampla defesa a todos. Então, todos os requeridos, os 4, foram citados, tiveram acesso pleno aos autos, constituíram seus advogados, debateram, né? Agora, a percepção de cada um, né? O respeito à forma como cada um vê, né? O que eu posso dizer é isso, que foi... E não só, esse é um processo que causou repercussão e causa, eu entendo isso, mas toda a dinâmica nossa de trabalho é sempre assim, assegurando o contraditório, ampla defesa, oportunizando provas, tá? Então, tudo nesse processo correu dentro dessa normalidade. Em sendo confirmada a sentença pelo TRE, o próprio TRE, então, determina já a abertura, né, do prazo para as eleições suplementares. Aí abre-se um processo de eleição suplementar que é também abreviado, tá? Onde as pessoas, novos candidatos, né, vão poder concorrer ao cargo. E nesse período, então, entre a confirmação mesmo, né, da sentença e as novas eleições, quem assume é o presidente da Câmara Municipal. Mas só depois disso. Então, nesse momento imediato, como eu disse anteriormente, permanece a administração local como está, né? Nós temos uma sentença cujo efeito recursal é sempre suspensivo. Ela só vai gerar os efeitos com o trânsito em julgado, ou seja, após o decurso do prazo do recurso, se não houver interposição, ou o julgamento do recurso, se houver a interposição.